ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, Jesus. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. A paz do Senhor, igreja. Eu sou a mensageira do Rei, Ana Lúcia, da Igreja Batista Jesus é a Vida. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje para dirigir o nosso culto de adoração a Deus. Vamos dar início ao culto com um prelúdio feito pela irmã Adassa.
Obrigada, irmã Daça, pela sua participação. Que Deus continue abençoando a sua vida. Agora teremos a nossa oração inicial realizada pela irmã Edivânia. Boa noite, amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Vou estar aqui deixando a minha oração para a honra e glória do nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, Deus. Obrigado, Senhor, pelos teus benefícios em nossas vidas, Pai. Nesse momento eu quero apresentar a Ti, meu Deus, este culto, Senhor, que chega até a Ti como cheiro suave, Senhor. O Senhor possa se agradar dele, ó Deus. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão participando, aquelas pessoas que prepararam tudo isso para o Senhor. O Senhor possa, meu Deus, abençoar grandemente, Deus. Que a sua palavra possa achar guarida em nossos corações, Senhor. Os louvores, Deus. Quero apresentar também, meu Deus, a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa avivar cada um de nós, a cada dia, a cada momento, Deus. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Porque mesmo falho, o Senhor tem um amor tão grande, um amor imensurável por nós, Senhor. Que a cada dia o Senhor venha nos fortalecer na tua presença, Senhor. E neste momento também eu quero apresentar a Ti, Senhor, aquelas pessoas que estão tristes, desamparadas, Senhor. Que o Senhor venha trazer o renovo, que o Senhor venha trazer o consolo. Que o Senhor possa, meu Deus, achar guarida, Senhor, nos corações deles, Pai, que alguém possa levar a palavra àquelas pessoas que necessitam, Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, a cada dia, Pai, nos mostrar qual é o Teu propósito na nossa vida, Pai, e nós possamos descansar no Senhor, que a nossa vida seja para a Tua honra e glória, Pai. E que a cada dia, Senhor, nossas famílias possam ver em nós um bom testemunho de vida, Pai, não importa as circunstâncias, Deus, que o Senhor esteja presente em todos eles, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Pai muito bom para nós. O Senhor tem nos livrado, Deus, de todo mal. Por isso eu Te agradeço, Senhor, pela Tua paz. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação e por ter entregue o Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, irmã Edivânia. Que Deus continue ouvindo as nossas orações, abençoando nossos irmãos em Cristo e abençoando o nosso culto de hoje. Convido agora a irmã Deia para realizar a leitura bíblica de hoje. Graças e paz, igreja. Vou estar lendo Salmos 37, do 1 ao 25, que diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa dos homens que prosperam em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ringe-se dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia.
Os ímpios arrancam da espada distendem o arco para bater o pobre e necessitado, mas para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aquele que o Senhor abençoa possuirá a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoar. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu vou estar repetindo o verso 4. Amém, irmã Deia, que Deus continue te usando grandemente para falar aos nossos corações através da palavra de Deus. Teremos agora uma participação especial com os irmãos Eduardo e Júlia. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu e minha irmã Júlia vamos estar fazendo uma pequena reflexão para esses tempos tão difíceis de pandemia, que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, que muitas pessoas estão ficando debilitadas, estão acabando falecendo, e então vamos fazer uma pequena reflexão. A gente vai ler Salmos, capítulo 34, versículo 18. E aqui está dizendo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Nesse pequeniníssimo versículo, a gente conseguiu observar que nesses tempos de pandemia, nesses tempos difíceis, a gente não pode se sentir sozinho, pois Deus está conosco. Se for para acontecer algo, vai acontecer, por isso Deus está do nosso lado, sempre nos ajudando, sempre nos dando forças para seguir e ficar mais fortes a cada dia mais. Então, você aí que está vendo essa pequena apresentação, nunca se sinta sozinho, pois Deus sempre estará contigo. É isso que nós gostaríamos de falar. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém, obrigado pela sua participação especial, Eduardo e Júlia. Que todos nós possamos aproveitar a liberdade que temos de anunciar a palavra de Deus por meio dos nossos dons e talentos. Convido a todos neste momento para orarmos a Deus pelos nossos pedidos de oração, pelas pessoas que se encontram enfermas, pelos desempregados e agradecer também pelos nossos aniversariantes, dízimos e ofertas entregues ao Senhor. Convido a irmã Edjane para fazer esta oração. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigada, Senhor, pelo Senhor cuidar tão bem das nossas vidas, Pai. Nesse momento, Senhor, eu venho apresentar ao Senhor os enfermos, Pai, que o Senhor possa visitar nesse momento, Deus, aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, em especial o irmão Edson. Que Jesus esteja protegendo, Pai, de qualquer enfermidade maior, Senhor, naquele local. Que Jesus esteja trabalhando na vida dele, nos remédios, nos médicos, ó Deus, e tudo que for utilizado na vida dele, que Jesus esteja protegendo, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor está tendo com a vida dele, Pai. Eu também te peço pelos aniversariantes, que o Senhor possa dar a cada dia, Pai, dias melhores, que eles possam
se envolver cada dia mais na tua presença, que eles possam, meu Deus, a cada dia reconhecer o que o Senhor tem feito por eles, ó Pai. Muito obrigada por cada ano que o Senhor tem dado para cada vida, Senhor. Eu também coloco nas tuas mãos, Pai, os desempregados, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é a porta, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo portas para aqueles que estão desempregados, pai de família, Senhor, que estão sem perspectiva de vida. Que Jesus esteja abençoando, que Jesus esteja conduzindo, ó Deus, para o melhor lugar, Pai. Esteja abrindo portas, esteja fazendo o melhor do Senhor para cada vida, Deus. Eu também te peço pela vida do nosso pastor, pela família dele, que Jesus esteja direcionando, que Jesus a cada dia esteja sustentando o teu servo, dando sabedoria e entendimento dos altos céus, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Edjane. Que Deus continue nos guardando e nos livrando de todo mal. Assim como está escrito no Salmo 63, 3 e 4, o teu nome é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Convido neste momento a banda IBJV para nos conduzir à adoração ao Senhor através de um louvor. Muitos filhos, que a bênção
dia e de noite, surpresa e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, 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 é contigo. Como é bom louvar a Deus. Muito obrigada, banda IBJV, pela sua participação no culto de hoje. Irmãos, teremos agora o nosso momento de mensagem devocional feita pelo nosso pastor Luiz. Que todos sejam abençoados através da palavra de Deus. Olá, queridos irmãos, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu quero ler um texto que se encontra lá no Antigo Testamento, lá em Malaquias, capítulo 3, dos versículos 13 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: O que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos agora humildemente, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos extrair da mesma ensinos que venham trazer edificação. Fala, Pai, conosco, são bênçãos que eu peço e já agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tema Haverá recompensa. Repetindo, haverá recompensa. Nos capítulos 1, 2 e início do capítulo 3, o profeta Malaquias fala sobre a decadência espiritual do povo de Israel. Eles, além de questionarem a Deus, capítulo 2, versículo 17, eram desleais à aliança, capítulo 2, versículo 11, desobedeciam à lei divina, capítulo 2, versículo 9, e profanavam o seu altar, capítulo 1, versículos 7 até o 12. E desprezavam o nome de Deus, capítulo 1, versículo 6. Tanto o povo quanto os sacerdotes haviam se corrompido e falavam abertamente contra o Senhor, e se queixavam que a obediência à lei de Deus não trazia nenhuma recompensa. Capítulo 3, versículo 14. E afirmavam que somente os soberbos que praticavam o mal prosperavam. Capítulo 3, verso 15. Vejo, na atualidade, uma situação muito parecida. Se por um lado temos muitos crentes apáticos,
sem força espiritual para lutar contra o pecado e avançar na evangelização do mundo. Por outro, vemos pessoas religiosas querendo resultados imediatos da fé. Não se conformam com as aflições inerentes à vida terrena. Neste texto, separamos algumas características do homem justo que serve a Deus e do ímpio que não serve a Deus. E é olhando para essas características que nós podemos fazer uma análise sobre a nossa vida, de como temos respeitado ou cuidado da aliança que fizemos com Deus. E se você que me ouve ainda não fez uma aliança com Deus, você está convidado a fazê-lo nesta noite, para que você também possa receber a recompensa que o Senhor fala que dará àqueles que o servem, e àqueles que o temem e o buscam em espírito e em verdade. Então, preste atenção, tenho certeza que esta palavra servirá de edificação para todos nós. Então, primeiro, características do homem ímpio que não serve a Deus. A primeira que eu separei aqui é: ele se levanta contra Deus e sua palavra. O texto que nós acabamos de ler começa assim: vocês disseram palavras duras contra mim. São pessoas que falam mal de Deus, falam mal da palavra de Deus e falam mal daqueles que seguem e servem a Deus. A segunda característica que me chamou a atenção aqui é que essas pessoas, este homem, diz ser inútil servir a Deus. Por que ele diz ser inútil? Porque ele não vê resultados imediatos. Ele não vê resultados materiais. Ele não vê, muitas vezes, prosperidade. E por isso, ele diz que não vale a pena. É inútil, E muitas vezes ouvimos muitos crentes falando e pensando desta forma. Não entendem que Jesus Cristo foi bem claro. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos muitas vezes pensar na abrangência da palavra de Deus e na questão do tempo. O nosso tempo é um tempo diferente do tempo de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado em não buscar resultados imediatos em relação à fé. Precisamos amadurecer e precisamos ser testados muitas vezes na fé. A terceira característica que eu vi aqui do homem ímpio é que ele é desobediente, ele é imediatista, ele quer barganhar com Deus, ele quer negociar com Deus, ele quer fazer algo para receber algo em troca. Ele quer dar alguma coisa para receber também alguma coisa. E é exatamente nesse sentido que nós demonstramos muitas vezes a nossa falta de fé e a nossa falta de esperança naquilo que Deus é e naquilo que Deus promete àqueles que o seguem. O ímpio, ele tem uma conduta pervertida, ele é injusto, ele não teme a Deus, ele não demonstra temor a Deus. A última característica, a quinta que eu separei aqui, é que ele não será poupado no grande dia do Senhor. Deus, na sua justiça, agirá com rigor, e fará com que a sua palavra, que foi pregada, que foi ensinada, que foi levada a todos os cantos da terra, que ela possa servir de parâmetro para o julgamento de todos aqueles que estiverem diante de Deus no grande dia do Senhor. Separei também algumas características do homem justo, daquele que serve a Deus. A primeira característica desse homem é que ele confia em Deus e na sua palavra. E mais do que isso, ele espera com paciência no Senhor. A segunda característica que eu separei é que ele tem prazer em servir a Deus. Ele faz tudo com amor, a exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira característica é que ele é obediente à palavra de Deus e reconhece a vontade de Deus para a sua vida. Ele está sempre voltado, ele está sempre desejoso em estar no centro da vontade de Deus.
né? Ele não permite que o seu ego, que o seu eu, que a sua vontade prevaleça, mas ele se coloca sob, né, a palavra de Deus para que ela, então, venha dirigir os seus passos, os seus caminhos e direcionar a sua vida. A quarta característica é que ele confia na justiça de Deus e sabe que Deus diferencia o mal do bem. Deus não trata, né, as pessoas que fazem mal, né, igual às pessoas que fazem o bem, né? Há diferença entre elas e muitas vezes essas diferenças não são visíveis aos nossos olhos. Porque muitas vezes, para nós, aquilo que é felicidade, né, pode servir de infelicidade num tempo futuro. Pode servir, né, de coisas que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos levem para longe de Deus. Então, nós somos limitados e nós não temos condições, muitas vezes, de fazer esse julgamento, né, olhando a história como um todo. Nós sabemos apenas parte e muitas vezes julgamos e pensamos segundo aquilo que vimos, né, que olhamos, e aquilo que também entendemos ser o melhor para as nossas vidas neste tempo. Porém, Deus, na sua onisciência, sabedor de todas as coisas, sabe o que é melhor e sabe de fato o que nós precisamos para andar nos seus caminhos e sermos pessoas de fato que têm compromisso com a aliança de Deus, né? Com a aliança que foi feita com Deus. A quinta e última característica do homem justo que serve a Deus é que ele é possessão especial, ou seja, ele é tesouro especial de Deus. E essa realmente é a grande revelação desse texto. Enquanto eles entendiam, né, que não valia a pena servir, obedecer, cultuar, né, fazer as coisas referentes à vida espiritual, enquanto eles não viam, não entendiam isso, Jesus está dizendo, né? Deus estava dizendo para eles, né, que no dia do Senhor, todos eles seriam recompensados. Todos eles seriam vistos, né, como tesouros de Deus, como propriedade peculiar do Senhor. E aí está a grande bênção, a grande esperança de todos nós, esperança essa que nós recebemos por parte do Senhor Jesus Cristo quando o aceitamos como nosso Senhor e como nosso Salvador. E eu gostaria de concluir essa mensagem levando os irmãos, né, à leitura do versículo de número 18, que diz assim: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Observe a frase, então vocês verão mais uma vez. Os israelitas já haviam visto ao longo da sua história a diferenciação de Deus em relação a justos e ímpios, entre os que servem e os que não servem a Deus. O profeta afirma que o grande dia do Senhor será levado em conta, que no grande dia do Senhor será levado em conta o testemunho que foi dado por todos os indivíduos. Em outros textos da palavra de Deus, a palavra diz que serão trazidos à tona, a conhecimento, tudo aquilo que fizemos, seja de bem ou de mal. Nada será encoberto. Então, a transparência, né, faz parte, né, do grande dia do Senhor. E todos nós seremos julgados, né, diante do Senhor. É fato que uns, né, terão ao seu lado o grande advogado, o Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou o preço, né, dos nossos pecados, aquele que, quando o acusador apontar os pecados, os erros, eles serão todos, né, encobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, alguns terão um grande advogado, enquanto outros serão entregues, né, à sua própria justiça. Então, essa é uma das grandes diferenças que nós podemos observar. Afirma esse texto também que haverá grande diferenciação no tratamento entre o justo que serve e o ímpio que não serve. Que nosso testemunho nos coloque do lado daqueles que foram descritos no versículo 17. Observe comigo a leitura desse verso. Diz assim: eles serão a minha propriedade peculiar, meu tesouro particular.
Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, será reconhecido o justo do ímpio e recompensado o que serve do que não serve ao Senhor. Haverá recompensa, meu irmão. Haverá reconhecimento. O dia do Senhor está logo ali. Você está pronto para receber a sua recompensa? Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, e infelizmente o nosso tempo, um tempo difícil, um tempo complicado em relação à economia, em relação à saúde, em relação ao emprego, em relação aos relacionamentos, enfim, há tantas dificuldades, muitas vezes nós somos tentados, a olhar para a vida e fazer julgamentos se vale ou não vale a pena servir a Deus. Se há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E muitas vezes, por falha nossa, a tendência humana é olhar sempre para o gramado do vizinho e entender que o gramado do vizinho é mais verde que o nosso. E muitas vezes nos permitimos sermos iludidos e sermos enganados. Meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que isso aconteça no seu coração. Escolha ser servo justo, que teme e obedece ao Senhor. Desenvolva essas características que foram apresentadas aqui nesta noite. Vou repeti-las. Confie em Deus e na sua palavra. Tenha prazer em servir a Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Confie na justiça de Deus e saiba que haverá recompensa no dia do juízo. Todos aqueles que servirem a Deus por amor, com amor e derem o seu melhor, receberão seus galardões. Todos serão valorizados. E aí todos verão a diferença do ímpio, que não serve, e a diferença do justo, que serve ao Senhor. Deus abençoe e complete a sua palavra em cada coração. Que você que me ouve nesta noite, se você ainda não fez um pacto, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, convido você a receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, para que no dia do Senhor, no grande dia do Senhor, você possa fazer parte daqueles que serão recompensados para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual nome eu oro, peço e agradeço. Amém? Desejo a todos os irmãos um excelente final de domingo, uma excelente semana na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, Pastor Luiz. Obrigada pela mensagem do Senhor compartilhada a todos nós. Que Deus continue abençoando o pastor e seu ministério. Teremos agora a nossa oração final realizada pela irmã Osana. A paz do Senhor Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais um culto realizado na Tua presença. Obrigada, Deus, por cada irmão que pôde participar, por cada louvor, Senhor, entoado ao Teu nome. Obrigada pela Tua palavra que foi trazida aos nossos corações, que ela possa, Deus, ficar guardada, Pai, em nossos corações, que nós possamos praticar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Deus, te peço que Tu nos dê uma semana cheia das Tuas bênçãos, que nós, Senhor, possamos todos os dias, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra, que haja, Deus, em nossos corações o desejo de Te buscar todos os dias da nossa vida. Continua, Deus, nos abençoando, que a nossa fé possa estar firmada no Senhor, a nossa esperança e a certeza, Deus, de que Tu estás conosco. Deus, em nome de Jesus, que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa estar, Senhor, com cada irmão, com cada família, Pai, em nome de Jesus. Nos guarda, Pai, nos guarda de todo o mal, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nos ajuda também a continuar levando a Tua mensagem, a Tua palavra de salvação, de paz e de esperança. Continua conosco, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Osana. Obrigada por participar.
Irmãos, nosso culto já está chegando ao fim. Agradeço a todos pela participação. Que Deus abençoe e guarde cada um dos irmãos nessa semana que se inicia. E para finalizarmos, teremos um pós-lúdio com o irmão Hernan